Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. O objetivo desse canal é registrar, ao menos em parte, a história de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo e, se você gostar, eu peço que você se inscreva, que você aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. A sua participação é muito importante para a difusão do canal e para que outras pessoas conheçam a história de quem faz a dança, de quem efetivamente constrói a história da dança. Hoje eu tenho o prazer de convidar Jairo Benítez, um brasileiro que atualmente trabalha na Argentina, que vem fazendo um trabalho extremamente forte ali em território argentino, mas que começou a carreira no Brasil. Eu vou agora convidar o Jairo para entrar. Vamos ver aqui, Jairo, mandando convite para Jairo. Convidado. Jairo. Aí, vou dar a volta. Aí. Olá, querido, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, muito obrigado por você ter aceito o convite aqui do Personas da Dança. Obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra. Jairo, então vamos lá. Hoje você está na Argentina. Sim, precisamente em Córdoba, uma província do centro da Argentina. Sim, mas antes de chegarmos à Argentina, quer dizer, né, na sua história aí, vamos falar do seu início? Como é que você começou? Sim, comecei em Cuiabá, em Mato Grosso, precisamente com Fernanda Franzen. Ela abriu uma escola em Cuiabá e depois abriu uma em Várzea Grande. É como uma comparação Rio-Niterói. A escola estava no Rio e ela abriu uma sucursal, uma filial. Uma filial, isso. E eu passei na porta, vi e disse, era jovenzinho, né? E queria Quantos fazer anos dança, você descobria isso. E estava aí 12, 13 anos, mais ou menos. Muito jovem. Sim, sim. E voltei, cheguei na minha casa e falei, quero fazer dança, quero fazer isso que eu vi. E fui, conversei, comecei a fazer dança aí. Fiz uns meses aí com elas. Comecei fazendo jazz, era afro. Depois me falaram, a Fernanda me convidou, me falou, você tem jeito para o balé clássico. A tudo isso, eu queria dançar. Sim. O que eu fazia, eu não sabia o que eu dançava, né? Eu ia com a professora Ângela e bailava com ela. E aí eu soube mais tarde, era jazz. Aí eu ia com a Fernanda e fazia aula e dançava, e era clássico. É como uma descoberta infantil linda, né? E aí eles tiveram que fechar essa filial. Eu fui para Cuiabá, como se fosse, bueno, de estar morando em Niterói, ter que ir até Rio para estudar, né? Isso, então eu fui para Cuiabá e chegando em Cuiabá, fiquei uns meses aí e aí conheci uma outra escola, que era o Centro de Dança Caroline, e aí eu entrei para o Caroline porque eles estavam trabalhando com Royal. E eu não sabia o que era o Royal, eu não sabia o que era o método Vaganov, eu não sabia. Encontrei com um tipo de aula que coincidia com minha essência, né? Vamos pensar. Esse começo foi intuitivo. Não pois tinha... Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você, com 12, 13 anos, passou em frente a uma escola de dança, foi para casa e disse para a família, eu quero dançar.
o seu anúncio foi bem recebido dentro de casa ou houve algum tipo de barreira, de preconceito? Porque o preconceito conosco, homens, sempre foi comum. Houve com você ou não? Dentro de casa, meu pai tinha uma regra que era: você, nesse teto, nessa casa, vai ter comida, bebida, roupa, vai compartilhar o que a gente tem. Se é uma mesa farta, é uma mesa farta. Se é um pão com ovo, é um pão com ovo. Isso é nosso. Você vai sempre ter isso, sempre estudando. O meu compromisso era estudar. Então, como eu tinha notas muito boas, sempre foi de ter notas boas por empenho. Sim. Por empenho e curiosidade de aprender. Então, aí não houve problema com o fato de você dançar? Não. Minha mãe dançava. Minha mãe dançava de manhã, de tarde, de noite. Minha mãe era... Então, dentro da família, não tinha... Pode ser, Wanderson, que não tinha uma associação entre o mundo homossexual, gay, com a dança. Não tínhamos esse lugar. Então, eu tinha uma atividade que eu agreguei na minha vida. Sim, entendo. Então, que bom, Jairo, que não houve isso, porque o preconceito já impediu muitas carreiras. Agora me chama a atenção você falar que a sua mãe dançava. Esses talentos, eles não aparecem do nada, né? Isso tem muito de DNA, de genético. Você puxou aí, provavelmente, da sua mãe, que também não deve ter sido a primeira com talento para dança. Mas aí, recuperando a sua história, já em outra cidade, em outra escola, você falou que não conhecia as diferenças entre métodos Vaganova, Royal, mas se interessou por uma escola diferente. E por que você foi para essa escola? A forma como estava trabalhando, eles estavam trabalhando, que é a forma que a Royal sigue trabalhando desde o seu começo. Esse lugar não mudou, né? Não teve câmbio. O material que eu aprendia, eles falavam: isso é o que você tem que aprender pela sua idade, né? E isso é o que você tem que aprender porque também pela sua idade e ser homem, você pode... eu aprendia primário, pré-primário e aprendia segundo e terceiro grau ao mesmo tempo. Sim. Pela explicação, né? A professora e a professora, eles falavam: olha, isso você está aprendendo deste lugar, deste nível, e esse é do outro, que é o que corresponde. Então, quando me foi apresentado para fazer aula assim, eu senti que coincidia com o meu perfil. Eu digo isso hoje, depois de uma análise crítica de adulto, profissional. Mas, na intuição, isso me levou a encontrar que eu me recebi, ou seja, eu como bailarino, transitei toda a escola do Royal até ser um bailarino em formação completo, né? Falando da técnica. Não estou falando do palco, do cenário, isso era outro patamar, outro degrau. Isso. Por aí você me ajuda com algumas palavras, porque... claro, com muito prazer. Assim. Com muito prazer. E aí você falou em palco, não? E quando foi que você foi para o palco pela primeira vez e o que você sentiu? Foi dançando um número de jazz. Nessa época estava em explosão Michael Jackson, falando anos 80, né? Vamos deixar isso. E o primeiro que me marcou foi um jazz afro, que para mim foi uma revelação. Lembro da sensação no meu corpo, nas minhas fibras, até hoje.
disso que aconteceu lá. Não é que eu lembro um passo ou uma sequência, eu lembro dessa adrenalina, esse estresse bom que a gente tem quando dança não sei, para mim é dança por dançar, né? Sim, com muita vontade, com muito prazer, né? A técnica está aí dentro, mas você dança, né? E isso foi o que eu lembro. E depois, no Balé Caroline, a gente teve, digo a gente porque foi um grupo de pessoas que entramos num redemoinho, num lugar de vamos fazer uma companhia profissional dentro de Cuiabá. Sim. Eu estive nesse lugar. Então, em poucos anos, a gente foi preparado para ir para o palco e todos os eventos que tinham em Cuiabá tinham coreografia e a gente estava dançando. Era concurso de Miss, era a inauguração de um espaço cultural, uma escola, a gente dançava nos pátios das escolas, e isso foi dando essa pequena tinta profissional, né, do trabalhar. E o que eu não falei foi que em 3 anos, mais ou menos, dentro nesse momento se chamava Balé Caroline, o seu Manuel, que era o dono da escola, com Maria Ercília, que era dona e professora, diretora, ele me ofereceu um contrato. Ele falou, Jairo, eu queria contratar você para trabalhar. E aí eu tive que pedir emancipação em casa para poder firmar a carteira de trabalho para trabalhar com dança. Isso já era muito... Porque quando você falou que começaram as tintas do profissionalismo aí, eu fico imaginando que isso veio de fora do externo para você. As pessoas... Você era um rapaz dançando, acredito eu que não tivessem muitos, então as professoras, a direção precisava de você e levava você para onde era possível. Isso é de fora para dentro. Quando que começou a coisa de dentro para fora? Eu quero ser um profissional da dança. E foi junto com essas idas e vindas aí para os concursos, para os pátios? Eu sinto que dentro do espaço da formação acadêmica da escola inglesa, eles já vão dando esse perfil para a pessoa que está estudando. A gente vai conhecendo as virtudes e falências, né? Não sei se está em português, falências. Deficiência seria, eu não sei. Mais ou menos nesse lugar. Então, você aprende a trabalhar com isso, né? Então, a formação foi natural. Eu entendo que o meu caso é muito particular nesse sentido, porque eu tive, se eu fosse falar, se é uma fala espiritual, emocional, eu tive anjos, parênteses, eu tive anjos que me ajudaram, que foi o dono da escola, que foi a diretora da escola, e foi o Luiz Carlos Nogueira, que foi meu tutor do começo ao fim, né? Então, o Luiz Carlos me preparou, falou, Jairo, você pode ser um bom bailarino. Disse bom, não disse primeiro nem excelente, um bom bailarino. E ele me falou, você pode ser um excelente professor de balé. E isso entrou na minha cabeça e nunca mais saiu. Entrou com prazer, com respeito, carinho. Então, esse lugar que você me pergunta em que momento, não tive um momento. Eu sentia que ia sendo profissional um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Eu entendo a frase do Baryshnikov nesse lugar de eu não vou ser melhor que o outro a cada dia. Eu vou ser melhor que eu mesmo de ontem. Sim. Então, ou seja, parafraseando, fazendo uma analogia, eu levo isso para mim. Então,
eu fui deixando de ser estudante, tinha momentos que eu era estudante, né? No momento de prestar o exame da Royal, de pôr o uniforme, as aulas é isso, você tem que fazer esse exercício, é 2 piruetas e não é 3, porque tem que ser 2, porque quer que, ou seja, isso é esse ordenamento que tem um estudante. Depois, no palco, que a gente tinha esse processo com esse grupo que se formou no Ballet Caroline, que a gente fez Carmen, fez Les Sylphides, Lago dos Cisnes, não lembro agora. A gente ia fazendo e a cada produção eu ia tomando um lugar mais em cima, né? Sim. Mas por uma condição de, Jairo, você trabalha e você vai chegar nesse lugar. Jairo, a gente via as obras, eu conhecia, se você trabalha, você vai poder fazer este papel. Se você não chega, tá esse papel. Sim. É muito interessante isso, esse tipo de estímulo, não é colocar você num local de destaque apenas porque alguém precisa estar lá, mas houve um estímulo correto. Você vai chegar ali se você trabalhar para isso. Isso é um trabalho pedagógico da melhor qualidade, né, Jairo? Sim, sim. Essa é a tecla, você falou assim, a palavra justa. Tínhamos um trabalho pedagógico e um lineamento, né, que quem me dava tinha a projeção e a visão. E eu, que era o atuante, o que estava vivendo isso, também podia ver isso. Uhum. Porque bom, agora eu sou docente na universidade, ensino a ensinar, e esse processo eu vivi em carne própria, ou seja, eu tive excelentes professores, então eu nunca chorei em aula, nunca chorei por um exame, nunca tive medo de um papel para interpretar no palco, nunca tive a parte que a gente pode ver lá nos filmes que representam danças negativas, eu vejo e meu mundo foi outro. Não passei por isso, mas tem que ver com esse lugar a linha pedagógica, a linha de formação que eu tive. E quando eu terminei aí, concluindo, né? Aí a gente já estava dançando profissionalmente, né? Era um grupo profissional que dançava, eu dava aulas, eu tive toda a formação para dar aula, paralela a ser bailarino. O Luiz Carlos e a Maricília, dentro do Ballet Caroline, a gente tinha as aulas da manhã, era para ser bailarino e dançar, e as aulas da tarde e noite era para poder ensinar, aprender a ensinar. Então eu tive assim, em paralelo, essa vivência. E do que você gostava mais? Sempre aprender para ensinar. Isso ficou assim, eu sempre tive facilidade para muita flexibilidade, né? Excelente equilíbrio, né? Então eu vejo que já daquela época eu olhava quem não tinha isso e como é que eles ensinavam. Para que a pessoa tivesse trabalho de articulação, amplitude articular, de todo o trabalho, como melhorar a meia ponta. Então, aí eu entendi quando o meu tutor, Luiz Carlos Nogueira, me falou, você tem um lugar de docente que está aí dentro e vamos alimentá-lo. Então, sempre foi você sabe, muito bom. Você sabe, eu adiantei aqui um pouco, a nossa conversa acabou adiantando uma pergunta que eu faria para você mais adiante, porque
a dança oferece braços diferentes, né, direções diferentes. Você começa como bailarino, mas quando uma pessoa começa a dançar, ela quer dançar, ponto. E aí, com o passar do tempo, ela se torna professora, ensaiadora, coreógrafa, mas as pessoas que dançam não têm talento para tudo e nem têm obrigação de ter talento para tudo. Mas você tem esse talento para a docência, não é isso? Para ensinar. Você gosta disso. Isso foi o que me mostraram, o que me foram alimentando. Eu não penso que um bailarino semiprofissional ou de corpo de baile não possa ensinar bem balé clássico. Ah, sim. Também penso que um primeiro bailarino não necessariamente vai ser um excelente professor de balé clássico. Não é assim. Não é 2 e 2 são 4. É uma equação diferente. Então, eu penso que alguns lugares da Europa têm esse lugar, né? Quando os bailarinos que estão nas grandes companhias começam a chegar um momento da sua vida profissional que já está mais perto de terminar de dançar. No começo tem esse braço. Olha só, a gente viu que você tem uma veia para coreógrafo, você tem um olhar que é muito bom para um ensaiador, porque também ensaiador não é o mesmo que professor, né? Não. Então, para mim, o que eu atravessei é o que eu sinto que seria excelente. Eu trabalho na universidade dando aula, preparando professores. Eu acredito que os 4, 5 anos que tem de formação não é suficiente para que você seja esse docente que você pode ser. Para mim, faltam anos de você acompanhando um docente. Eu penso muito na tutoria. Então, um tutor que indica, dá base, a sustentação na base, e você vai vendo. Vamos fazer um exemplo. Você sente que você pode dar excelentes aulas para profissionais, excelentes aulas para inicial. Não é tudo igual. Um professor pode dar aula para todos os níveis. Agora, tem um lugar que a gente pode especializar, que a gente pode colocar uma atenção, e isso é um lugar que eu sinto que comigo passou, me deram, e eu acredito nesse lugar. Então, eu penso sempre que é bom que as pessoas, que nós, né, você, eu, os que já estão dando aula, veem que uma pessoa tem essa veia, a gente percebe, a gente trabalha a sensibilidade. Trazer essa pessoa e dizer, olha só, você é uma excelente primeira bailarina, você não pensa em um dia dar aula? É uma bailarina de 25 anos. Obviamente, ela tem toda a vida profissional de bailarina para viver lindamente. Mas você já colocou a semente, porque a gente percebe. Então, essa pessoa pode ir alimentando, observando como você dá aula, como eu dou aula, vai pensando, então eu pensei que ela poderia montar coreografia, mas você me falou isso e eu fiquei prestando atenção e sim, vou mais. Então, esse lugar eu sinto que é importante que nós tenhamos, né, os docentes, apresentar a dança, dando aula, para que você dance bem. Mas eu penso assim também. Não todos vamos ser bailarinos de uma companhia oficial profissional. Sim. Então, estar aberto esse panorama, né? E Jari, a
dança, para um primeiro bailarino, ele teve excelentes professores para se tornar primeiro bailarino. Então, assim, existe esse espaço que deve ser preenchido muito bem por aquelas pessoas que têm talento para, né? Você me lembrou de uma situação que eu próprio vivi. Eu fui convidado como bailarino para dançar Dom Quixote numa escola do interior do estado do Rio. Ô Jairo, e a menina que dançava comigo, não, digamos assim, não era muito aplicada enquanto bailarina. Então ela trazia problemas enquanto bailarina. E ela já era professora da escola. Então eu cheguei mais cedo, porque teríamos ensaio um dia depois da aula que ela dava, e eu vi uma outra pessoa. A concentração dela dando aula, a maneira como ela corrigiu, eu falei, mas não é possível que seja a mesma pessoa. E era, não é? Então isso mostra que realmente os talentos são diferenciados e, como você bem disse, é muito importante alguém de fora olhar e orientar. Mas, Jário, eu quero falar da sua carreira como bailarino, porque aí você veio para o Rio de Janeiro, você passou por uma escola aqui ligada ao estado do Rio, e participou de uma grande companhia. Como é que foi isso, essa sua vinda para o Rio de Janeiro? Bem, dentro da formação acadêmica de bailarino do Royal, a última examinadora que eu tive, ela conversou com o meu tutor, comigo, com a direção da escola, e falou, olha só, o talento para bailarino, no caso meu, ficaria, a palavra que a gente usa é estancado, freado, de freio. Sim. Ela falou, estancado mesmo, estancou, parou. Isso. Ele vai repetir e ficar no mesmo lugar, dando... Bom, conhecendo o Rio de Janeiro, pensando em Buenos Aires, São Paulo, é esse lugar dos grandes centros, como acá é Córdoba, onde circula a dança de todos os lugares. Então ela falou, se vocês querem que ele seja um profissional da dança, ele tem que ter experiências fora daqui. E aí, isso ficou na minha cabeça, né? Para mim foi tudo rápido, o processo na minha vida, né? Porque escutar isso, o exame eu aprovei muito bem, com muito boa nota, mas ela falou para o seguinte, vai faltar essa como fósforo, né? Quando você prende essa faísca que dá a experiência de conviver com bailarinos, com outras produções. Tive a possibilidade de ir para São Paulo, que o meu tutor é de São Paulo, estava em São Paulo, melhor explico. E, ao mesmo tempo, eu tinha a possibilidade de ir para o Rio. Quando eu fui para o Rio, eu senti que, na época, já estava o Royal na Dona Dallau. Mas era muito separado, era um mundo diferente, apartado. Eu falava do Royal e ninguém conhecia o Royal. Eu entrei na escola de dança da Maria Helena e era um bicho diferente, porque eu tinha um braço diferente, uma cabeça diferente, as linhas eram diferentes, tinha uma estrutura de corpo muito mais estilizada por trabalho, porque sempre foi baixinho, mas tinha esse outro bailar, né? Essa outra forma de dançar. E em São Paulo eu ia continuar com o Royal. Então eu tive essa na minha cabeça também, né? na intuição da juventude. Eu fui para o Rio e entrei na Maria Helena para poder cursar essa outra dança que para mim era completamente diferente, né? E o que eu tive a oportunidade foi, se eu me esqueço agora, Jair, creio que era um dos professores, a dona Regina Bertelli,
alguns já faleceram. O meu professor era o Marcelo Coelho, que era do nível técnico, dos rapazes mais grandes, e eu fazia aula com... um tinha um apelido, um sobrenome igual que o meu, a Benítez, Ivan. Eu ia tomar aula o Ivan eu conheci. Com o Ivan, com o outro. Eu buscava os dos anos que eu não tive, né? Antes do primeiro ano técnico. Para poder aprender também, já tinha para mim esse lugar de não quero aprender a técnica só para bailar. Eu pensei, não, se eu posso, eu quero aprender para poder ensinar. Mas se eu entro no primeiro ano técnico e faço o primeiro, segundo, terceiro e vou embora, vou ter uma visão curta da escola. Então, aí pedia para fazer essas outras aulas e eu pedia muito para a professora Jaci Jambai, e ela dava aulas de ponta, e Jairo, você não tem que vir, essa não é a sua aula, você não... E sempre, e eu falava, se eu não posso fazer, deixa eu ficar sentado, olhando e aprendendo. Então, dentro da Escola Maria Helena Neva, a camiseta de aprender, eu tinha, não sei, não tinha uma camiseta, tinha 3 em cima. Eu queria absorver tudo isso que é próprio do Rio de Janeiro, é próprio da Maria Helena Neva, é próprio das escolas de dança, não, do mundo. E como já era bailarino profissional, já podia ir no sindicato, sindicalizar e tudo. Eu trabalhei com o Balé Oficina, com Edmundo Carijó e Lourdes Braga, dancei com eles, viajei com eles. Não sei se em português a gente fala obra de autor, companhia de autor, que não faz repertórios, se não tem a sua linha de trabalho, né? E a gente dançava... Sim, essa linha do obra desses professores, eles coreografavam, né? Isso. Essa experiência, para mim, era fabulosa, porque tinha uma linguagem que não era uma própria, porque era tudo isso, eu tinha o clássico. Na essência, entre escola inglesa e Vaganova, termina sendo a mesma. O caminho é diferente, mas como bailarino, o plié da pirueta, do salto, do amor. O objetivo é o mesmo. É o mesmo. E dancei muito na escola com a Ellen de Bittencourt, que eu amei descobrir a dança moderna, que era a dança era o momento contemporâneo da dança moderna. E dancei muito com ela e fui fazendo esses lugares de... conheci a Dona Eufani com o Balé Fluminense, fui dançar com a Dona Eufani, eu encontrava uma forma de o ensaio, a aula e dançar com eles, e com a minha... Dona Eufani foi minha maestra, de Mundo Carijó, Lourdes, e a Hortência foi essa mestra, mãe, tia, amiga, essa pessoa que... Ela te acolheu, não é? Sim, ela me acolheu no Rio. E o que era lindo, que para mim foi uma bendição, é que nesse momento ela trabalhou com o Paulo Argüelles, com Mascheroni, com Rodrigo Moreira, que eram pessoas do Teatro Municipal que iam fazer algum ensaio, dar aula, trabalhar com ela. Então, eu tive essa oportunidade que ela me deu, né, de ver a dança com essas pessoas. E também, nesse meio, como estava na Escola Maria Helena Neva, dançava nas obras da Dallau, quando precisavam bailarinos. Aí então eu tive assim como essa, como isso lá me recomendaram. Isso na escola da Dona Dallau ou no Teatro Municipal do Rio? Na escola com o, como se chama? Perdão se eu Balé do Rio de Janeiro? Associação de Dança do Rio de Janeiro? Isso.
E a gente foi para Joinville, a gente teve espetáculos que fazia era com este nombramento, né? Com este nome, essa designação. E onde chamavam, onde precisavam um bailarino, ia com o meu crachá do sindicato, aqui tô, e sempre dancei muito, muito, muito no Rio. Conheci muita gente através dessa curiosidade também, né? O que eu aprendi de pequeno eu não me fechei em uma técnica, em um estilo. Sim. A única coisa que eu não fiz... Desde o seu início. Sim, no Desde início. o início. Isso. A única coisa que eu me arrependo é que 90% dos meus amigos da Escola Maria Helena faziam trabalhos em shows de boates. Sim. E isso, como eu ia no Balé Fluminense, ia na escola, fazer aula na escola da Lascal, ia na Hortência, durante o dia, eu não podia, era impossível, porque não me dava a vida. Então, isso é a coisa tempo. Que eu e você sente essa falta. Sim, porque meus amigos todos vinham, porque a gente dançou isso, e não sei, eu vou te falar, mambo, rock, e eles dançavam, e eu ficava assim, porque eu me sentia, parecia como, como um seminarista, estava aí, a gente se via em um clássico. Mas olha, a formação que você teve também, ela é a responsável. Talvez a falta da boate seja responsável por você ser o professor que você é, né? Tem um lado positivo aí, eu consigo enxergar isso. Eu entendo que você, enquanto jovem, sentiu falta, é óbvio, né? Mas eu acho que para ser o profissional que você é, foi até benéfico, se você me permite. Sim. Agora, surge aí na sua vida o Balé da cidade de Niterói, uma companhia pública, num país gigantesco, que, por incrível que pareça, tem pouquíssimas companhias públicas, e você fez prova para essa companhia. Sim, eu lembro que foram dias e acho que eram, no final das contas, eram 300 para 30 lugares. E entre os 30, aí eu entrei, né? E isso é uma experiência que eu gostaria de pensar que todos deveriam ter. Todas as pessoas que estudam profissionalmente dança, participar de um concurso assim, porque é como o vestibular, né? Antes, quando eu entrei na companhia de balé, o ano anterior eu tinha entrado na UFMT, no vestibular. A tudo isso, que era o que eu te falei antes, né? Eu tinha que ir às 7, começava as aulas de natação, de atletismo, e depois fazia tudo o outro, né? Então, esse lugar eu passei no concurso e falei, não posso perder a universidade, eu quero ser professor, né? E era de educação física, porque eu queria ser professor com título de grau universitário em uma escola pública. Isso é algo que eu não falei antes, mas que veio, eu não sei, está no meu ADN. Eu falei, eu tenho que chegar nesse lugar. Então, veio a audição, a gente entrou e eu tive a maravilhosa oportunidade de as obras dos primeiros anos, o que eu dancei foi montado sobre o meu trabalho. E eu compartilhava com meus companheiros, mas era uma situação assim, isso acontece na dança. Tá você e estou eu. E o coreógrafo, como você, Anderson, pode girar, entra no piso, sai, faz isso, faz o outro. Aqui, você pode levantar do joelho e fazer um fouetté doble.
o Anderson, então, isso eu pude viver e isso me ajuda muito hoje na minha conjuntura, no que eu estou trabalhando, né? Que é quando alguém monta uma obra sobre o que você pode dar, né? Então, a experiência que eu tive com a companhia de balé de Niterói foi maravilhosa, né? Esse lugar de intercâmbio do coreógrafo. Aqui a perna pode ser assim, você pode fazer mais embaixo, mais em cima. Esse atitude pode ser com o joelho em flexão. Esse armado e no nível de trabalho profissional. As luzes, a iluminação era do Paulo Medeiros, tem um outro sobrenome, fabulosa. Paulo César Medeiros, sim. Eu fui iluminado por ele também, maravilhoso, né? Maravilhoso. Sim, sim. E essa experiência eu tive e foi fantástica. E até que, para o ano 94, eu conheci a Argentina e descobri que na Argentina tinha o estudo superior em dança para ser professor. E isso, Anderson, na minha cabeça foi uma injeção, eu sentia o sangue me deu assim como é algo que eu sonhava. Eu pensei que eu não ia conhecer. Atenção, a universidade em dança no Rio se comentava, se pensava nesse momento. E eu já estava para fazer. Então, não é que eu podia esperar. E a outra aqui era uma escola pública, né? E isso era, como eu comentei antes, era não sei, um ideal, né? Que eu tinha de poder chegar a ser de grau universitário toda a minha vida numa escola pública, no estudo numa escola pública. Não sei de onde saiu isso, porque na minha casa a gente não era tão assim da política direita, esquerda, centro, ensino. Não. Mas é que, não sei, é alguma coisa. Era sua, era uma coisa sua. E você com uma sede muito grande de aprender para ensinar. Sim. Não é? Isso é incrível. Aí você saiu da Companhia de Niterói e foi para a Argentina para estudar dança em nível superior. Isso. Aqui no Brasil ainda não se oferecia essas faculdades. Isso. E aí você foi para lá. E como é que foi lá? Entrei na escola e adorei a formação, encontrar com psicologia, pedagogia, filosofia, tudo volcado, tudo dado volta para poder ensinar na dança. Isso para mim, Wanderson, foi um renascer. Não é que estava mal e feio e triste e deprimido. Não. Brotou, não sei. É como se tinha uma árvore aqui, nasceu outra árvore e floresceu. Né? No Rio, eu, dentro do que era dançar com a Dona Eufani Peçanha, dançar com a Hortência Molo, apresentar e ver essas coreografias, baile, não sai em português, quando colocam uma obra no espetáculo, os espetáculos da Dona Dalau. Esse trabalho eu já estava fazendo um ano, o segundo ano, estava nesse lugar e não é que estava mal, porque mas não era suficiente. Era a vida do bailarino profissional que todo mundo tem desejo de trabalhar. E dentro das coreografias da Companhia de Niterói, os solos,
os primeiros padedês, tudo isso, eu era o que dançava, compartilhando com os meus amigos, mas sempre estava... Então, eu cheguei nesse lugar e falei, e estava assim, que mais, que mais? E aí foi que esse conhecer a formação na Argentina abriu a minha cabeça. E não sabia que tinha em Buenos Aires. Mas eu conheci Buenos Aires e pensei, vou vir para Buenos Aires e vou estar fazendo a mesma vida que eu estava fazendo no Rio. E que eu necessitava era aprender na escola de nível superior para poder ensinar. Então, isso foi porque eu não fui para Buenos Aires. Porque a gente teve a oportunidade de ir para Buenos Aires ou para Rosário, onde estava esse professorado. E para mim foi determinante o professorado. E cursei o professorado. A gente tinha dentro do professorado o trabalho do corpo estável, né? E aí eu dava aula de repertório, colocava coreografia, dirigia algum pequeno pedaço dos espetáculos. Tudo isso, Wanderson, sempre a pedido de... Eu nunca fui, eu sinto, e isso posso declarar, e as pessoas que me conhecem, não sou ambicioso, não tenho ambição. Quase que você tem que empurrar e eu faço. Não é nem preguiça, mas também não é ambição de, eu quero dirigir, eu quero ser primeiro bailarino, eu quero ser... Não, queria dançar e trabalhar com dança. Então, a diretora do grupo, Jairo, você pode colocar um trabalho neoclássico, um trabalho... Aí já era dança contemporânea. Aí já fazíamos release, contact improvisation, e aí fiz a escola, trabalhava no grupo profissional da professora Isabel Taboga, né, o nome da escola. E entrei para dar aula. Instituto Superior Isabel Taboga, né? Instituto Superior Isabel Taboga. Isso. Entrei aí a dar aula e dava aula de repertório, de técnica de dança clássica e o que para mim era uma maravilha, que era o trajeto pedagógico do terceiro e quarto ano, que era o último, que era preparar para dar aulas em distintos lugares, espaços, né? Então, era quando eu tinha o diálogo com as pessoas, estudantes, você quer dar aula para as crianças, para adultos, para pessoas que fazem shows e que não vão fazer uma dança específica, né? Você dá equilíbrio, giro, salto, aprender, né? Flexão, extensão. Então, trabalhei nesse lugar durante muitos anos. Mas aí era o professorado, dentro do trabalho do grupo, do instituto, eu era bailarino, professor e coreógrafo desse grupo de gente profissional. Dentro da escola, eu estava na área de formação de futuros docentes. E tinha, dentro de Rosário, a Escola Municipal de Danças, que é como se fosse a Maria Neva. Sim. De preparação de... E vi num concurso público, e eu adorando esse lugar do concurso público, aberto, fui, ganhei, entrei, para dar aula para meninas pequenininhas, né? E foram 4 anos, mais ou menos, que eu estive aí, até o 2013, dando aula, né? Fazendo todo esse lugar. Entre o ano 95 e o 2013, eu abri a minha escola, tive um grupo de profissionais, dirigia e coreografava para esse grupo, a gente dançava muito, muito, muito. Teve a oportunidade de ir para o Rio, para o Brasil, para Cuiabá, para dançar. Fomos acá
acá no sul do Brasil, Bento Gonçalves. Sim. Tem um festival de dança lá. Isso. E em 2013, 2014, a gente decidiu vir para Córdoba. Eu tive aí uma situação de quebre como pessoa, né? Bom, vamos ver. E aqui em Córdoba estava a universidade, professorado de danças. E eu soube aí que estava o balé oficial. No ano 2013, eu saio de Rosário, né, de Santa Fé. A gente vem para morar em Córdoba e conheço as duas instituições. E, sendo que na Universidade de Córdoba, eu tinha apresentado os papéis... títulos. Isso, para concursar, porque você concursava... Títulos. Isso. E aí, no ano 2012, não entrou, 2013, porque você aqui, bom, no Brasil também, você pode entrar num professorado ou uma universidade e morar em outra província, em outro estado, porque você não dá aula todos os dias. Então, sim, as aulas são sexta-feiras, então, a sexta-feira você viaja para essa província, esse estado, vai dar aula, sábado, domingo, volta para sua casa. Então, eu apresentei e entrei no 2014, me ofereceram as horas que eu tenho agora, de dança clássica, dentro do professorado universitário em dança. E o balé oficial provincial, que está dentro do Teatro del Libertador, precisavam maestros de balé. E me tomaram foram períodos de obra, né? Primeiro foi um mês, depois um mês, 3 meses, e aí a proposta veio: você quer ser mestre de balé? Estou traduzindo, sim, né? Mestre de balé e ensaiador residente? E a resposta é óbvia que sim. Então, aí surgiu assim, essas minhas mudanças, esses ciclos foram dando... eu não estou falando aqui da minha vida emocional de família, porque quando eu estava em Cuiabá, eu estava convivendo com uma pessoa e essa pessoa mudava também. A gente mudou para o Rio. E a gente esteve junto para o ano 93. Conheci quem é a pessoa com quem estou casado até hoje, desde o ano 93. Que a gente veio conhecer a Argentina, conheci a Argentina e conheci esse lugar das escolas da Argentina. Então tem esse outro lado que eu não estou contando, mas que no ano 2013, de 2012 para 2013, a escola minha já tinha muitos anos, já tinham saído excelentes bailarinos, não digo primeiro, digo bailarino pessoa, que sabe onde está, que sabe o que dança, e dança com prazer. E a escola... eu decidi fechar a escola porque é 24/7, de segunda a segunda, 24 horas, se corta a luz, se não há luz, se tem, não sei, tudo na escola vai pelo dono da escola, né? É muito difícil manter uma escola, né? Sim, é muito difícil. Era diretor, sim, então eu falei assim, já posso passar que outras pessoas sigam dando aula, porque eu preparei pessoas para isso. Deixei pessoas preparadas para andar em aula, para dirigir. Fui preparando, né? Que eu também
sempre senti que o que você me dá, Anderson, só vai ser rico e valioso se eu der para outra pessoa. Então, eu nunca fui, não sou para nada egoísta. Deixa eu pensar o que você está me ensinando. Ah, tá, entendi. Bem, vejo o que está positivo, o que está negativo, e passa outra pessoa e fala, olha, eu vi assim, isso é positivo, passo. Então, quando chegou esse momento, em Rosário, também eu falei, já está, não, vou cortar. Só que são coisas do mundo. Eu deixei lá e pensei que não ia haver mais nada com dança. E me vem a resposta da universidade, que eles me chamavam, e se eu aceitava as horas, e a proposta do balé oficial. E aí, essa história atual, que a gente está... Eu percebo que você é muito guiado pela sua intuição, e a intuição realmente é algo muito forte, né? Se nós escutássemos a nossa intuição, talvez as coisas ficassem mais fáceis, né? Olha aqui, sempre um maestro generoso, Anahi Rubio falando. Rubio. Bom, a Anaí foi uma menina que começou pequenininha na escola em Rosário. Ela agora acho que já está terminando a carreira na Universidade de Buenos Aires e acho que ela está na área de composição coreográfica. Que maravilha. Também nesse lugar, né? Vamos passando. Vamos passando. Jairo, nós somos limitados aqui pelo tempo que o Instagram dá, de 1 hora, já tem quase 1 hora que estamos aqui. Passou muito rápido, você tem uma história muito rica, e eu quero mais uma vez, então, agradecer a você por ter presenteado a todos nós com parte da sua história, porque sabemos que tem muito mais aí, tá? E eu desejo a você muito sucesso, e obrigado por tê-lo conhecido, foi um prazer. Um prazer. E a gente não se cruzou dançando, Anderson? Eu prestei concurso para a Companhia de Niterói em 1994. Passei em sétimo, acho que eu passei em 6º lugar entre os rapazes, a companhia precisava de 5, e aí eu fui chamado quase 1 ano depois. Então eu acredito que, assim, quando eu fiz o concurso, você devia estar na companhia, mas aí você saiu e daí a pouco eu entrei. E aí não nos cruzamos. Mas a foto que você tem com a Érica me trouxe muitas lembranças boas dessa menina, que é uma pessoa excelente. Renata Vilaça, fundadora da companhia, uma amiga muito querida. Não é? Nós temos colegas em comum. Né? E pisamos no mesmo palco que é o Teatro Municipal de Niterói, com certeza. Dona Eufani, conheci Dona Eufani, enfim, temos aí laços em comum. E uma coisa que, bom, para cortar, né? Eu, nessa mesma época, teve os audições de concurso para o Teatro Municipal do Rio. E quando terminou a prova, me chamaram aí mesmo, me felicitaram, me falaram, Jairo, a sua técnica está... sim, sou um bailarino que você pode entrar. Só que nesse momento, a nossa companhia está trabalhando para ter bailarinos de 1,70 m e alguma coisa assim, e aí você não entra. Então, eu não tomei isso como um não, voltando a esse lugar de como a gente pode pensar na vida, né? Eu adorei. Se eu passo memória, eu posso lembrar quem estava na mesa, mas eram grandes da dança, pessoas que eu respeito muito, com quem eu tomava aula, também cheguei a tomar, e que te dão essa resposta, que é maravilhoso, porque como profissional é lindo. Wanderson, você está nesse lugar e a gente está no outro lugar.
se algum dia a gente se pode cruzar, você vai ser bem-vindo, coisas. Então, eu queria que isso também ficasse nessa nosso vivo. E ficou. Não é um não, é outra porta. É outra depois porta. desse concurso, eu fui para o concurso de Niterói. Foi assim Então, como tinha que ser. Maravilha. Jair, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho como docente. Eu nunca tive o prazer de assistir uma aula sua ao vivo, já vi trechos, né, muito menos ter sido seu aluno, mas eu sei que eu usufruiria muita coisa boa. Parabéns, muito sucesso, Obrigado. ok? E um dia, quem sabe, nos encontraremos ao vivo e a cores. Sim, eu estou prometendo para muita gente que tenho que ir para o Rio. Tem muita gente que me pergunta, bem, você vem dar aula, vem dar um curso. Tenho que ver o recesso Então, nosso do teatro. Aí um janeiro, um fevereiro, se Deus quiser. Tá, você aparece. Um abraço muito apertado para você. Tchau, muito querido. obrigado. E obrigado beijo a todo mundo mundo que veio aqui. Obrigado.